Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou o criador do site psicologiamsn.com e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que vem muito no consultório pra gente, especialmente na parte de orientação profissional, que é o medo de não ganhar dinheiro depois de fazer uma faculdade. Isso pode surgir antes de fazer a faculdade, quando a pessoa está para escolher qual curso vai fazer, pode surgir durante e, evidentemente, também pode estar presente depois. A faculdade X dá dinheiro? Será que se eu fizer esse curso superior eu vou ter condições de ter uma estabilidade financeira? Essa pergunta, às vezes varia a formulação, mas a pergunta é sempre a mesma, relacionada ao dinheiro e à faculdade. Antes de a gente entrar no mercado de trabalho, de eu falar também um pouco sobre a minha experiência na orientação profissional, já tenho 10 anos de experiência nessa área da psicologia, é importante a gente refletir sobre um contexto maior. Antigamente, há 100 anos, cento e poucos anos, não existiam tantos cursos superiores e a maior parte das pessoas acabava recebendo um certo treinamento familiar e continuava a profissão do pai, da mãe, ou seria dona de casa, no caso das mulheres. Então a gente pode imaginar, por exemplo, a minha avó. Digamos que a minha avó tenha aprendido a costurar com a mãe dela, e ela pode ter passado isso para minha mãe. A minha mãe teve um treinamento grande durante muitos anos sobre como costurar, e depois ela pega esse conhecimento e aplica para ganhar dinheiro. Ela não fez um curso formal, mas ela adquiriu conhecimentos e ela utiliza esse conhecimento para ganhar dinheiro. A gente tem que lembrar que ganhar dinheiro funciona basicamente de duas formas. Você oferece um produto, no caso a minha mãe poderia oferecer para uma noiva um vestido de noiva, ou ela poderia fazer um serviço, como fazer um ajuste num vestido, numa roupa, para uma pessoa que está precisando. O produto ou o serviço. A partir disso, nós ganhamos dinheiro. Com o tempo, com o século passado, o desenvolvimento das indústrias, da própria ciência, nós tivemos um crescimento gigantesco de números de cursos superiores e também de vagas de trabalho. Antigamente, o mundo, digamos, do mercado de trabalho era bem mais simples. A gente tinha poucas profissões e, como eu disse, era muito comum que houvesse uma linhagem. A pessoa fazia o que o pai fazia, que era, por sua vez, o que o avô também fazia, e assim continuava. Segundo um livro que eu li, de orientação profissional, a gente tem hoje na Inglaterra, e aqui imagino que seja bem próximo o número também, 12 mil profissões. Então é um número gigantesco de profissões. E aí por isso surgem várias dúvidas sobre qual faculdade é melhor para mim, qual curso que tem o melhor mercado, se dá para ganhar dinheiro com isso, e surge esse medo, essa ansiedade, essa aflição sobre se dá dinheiro ou não. Bem, então a gente tem que sempre refletir e lembrar do básico. O básico é que ao fazer um curso, ao ter um treinamento, pode ser um curso técnico, pode ser um curso tecnólogo superior, pode ser uma faculdade, pode ser uma pós-graduação, pode ser uma formação, aprender a cozinhar com uma pessoa que é super especialista, mas você não faz um curso formal. Você está adquirindo conhecimentos e você pode oferecer produtos e serviços e ganhar dinheiro com isso. A grande questão é que não existem garantias. Sabe quando você vai comprar um produto, digamos, você compra um celular, e assim que você sai da loja, você sai com um termo de garantia de que aquele produto vai funcionar por pelo menos um ano. Se não funcionar, você pode trocar por um produto idêntico. Quando a gente faz um curso, seja ele qual nível for, inclusive a faculdade, não existe isso, evidentemente, certo? Você não ganha um termo da faculdade, digamos, que você vai sair da faculdade com o diploma e um termo de garantia de que você vai estar empregado, de que você vai ter uma boa remuneração. Isso não existe. O que a gente sabe, e aí a minha experiência na orientação profissional e também na parte de recursos humanos que eu já trabalhei, a gente tem o seguinte: as empresas precisam de funcionários, precisam de pessoas para trabalhar. Uma pessoa que tem apenas o ensino fundamental, ela vai conseguir concorrer com poucas vagas. Ela não vai ter a possibilidade, por exemplo, de participar de um processo seletivo de uma vaga que exija o ensino médio, o segundo grau antigo.
Uma pessoa que tem o segundo grau vai poder concorrer até para vagas de ensino fundamental e vai poder concorrer também para vagas de ensino médio. Mas essa pessoa que tem o ensino médio não vai conseguir concorrer, por exemplo, para uma vaga que tenha exigência de um curso técnico. E também não vai conseguir concorrer para uma vaga que exija a titulação de um curso superior, certo? Então a gente tem isso, é uma escadinha, digamos, de conhecimentos. Uma pessoa que tem uma graduação já, ela pode até, se ela precisar, tiver um momento de mais dificuldade financeira, ela pode trabalhar numa vaga que é de segundo grau. Ela não perde aquela oportunidade. Então, por isso que a gente diz que mais anos de estudo representam, na maior parte das vezes, uma maior remuneração. Quanto mais anos você tem de estudo, isso te possibilita concorrer com mais vagas. Então, você vai ter mais oportunidades. Uma pessoa que já tem uma pós-graduação ou um mestrado, um doutorado, ela vai conseguir concorrer com mais vagas ainda. Por exemplo, eu tenho doutorado, mas até o ano passado eu não tinha o título de doutor, eu estava fazendo doutorado. E eu acompanho esses processos seletivos para ser professor em universidades federais e estaduais. Muitas vagas eu perdi porque a exigência para participar daquele concurso público era ter o doutoramento, ter o doutorado. E eu não tinha, então não podia participar. É a mesma coisa, é essa lógica. No caso, a Faculdade Federal precisa de um doutor, ela vai chamar um doutor, eu que não sou doutor, não vou poder participar. Isso funciona no mercado de trabalho como um todo. Se você tem um curso específico, você pode participar daquele processo seletivo, você pode oferecer serviços para outras empresas ou então para outras pessoas. Voltando ao exemplo de ser costureira, uma costureira pode oferecer serviços para uma empresa também, mas ela também pode oferecer para pessoas físicas. Isso é óbvio, é lógico, mas é sempre bom lembrar disso, tá certo? Bom lembrar que um curso que você faça, ele te dá conhecimentos, esse conhecimento pode virar dinheiro para você depois, mas nunca vai existir uma garantia de que aquilo vai necessariamente te dar dinheiro. São muitos fatores que influenciam e a gente teria que estudar economia, macroeconomia, microeconomia, para explicar, porque às vezes a gente tem muita concorrência numa cidade, às vezes tem uma crise econômica e as empresas e pessoas estão consumindo menos, então existe uma diminuição na demanda. E assim, são muitos fatores que influenciam a remuneração e as oportunidades de emprego. Mas lembrando disso, mais conhecimentos representam mais dinheiro, provavelmente porque você vai poder concorrer a mais oportunidades de trabalho. Existem muitas pessoas que criticam o fato de você fazer um curso superior porque, por exemplo, grandes bilionários como Bill Gates não terminaram a graduação dele. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, ele tinha uma grande capacidade de negócios, visão, ele tinha muito conhecimento sobre tecnologia e ele conseguiu criar aquela empresa e ser um bilionário. Ele mesmo, o Bill Gates, recomenda que se faça. Ele não gosta quando falam isso dele e para ele. Ele incentiva que as pessoas façam cursos e façam faculdade. Tá? Se você quer ganhar muito dinheiro, provavelmente é mais interessante você construir uma empresa e talvez trabalhar com ações e algo parecido com isso. Você pode estudar também economia, administração, algumas faculdades que são ligadas a negócios, para ter uma remuneração 1000 vezes maior, talvez, do que você ser um funcionário para uma empresa. Mas existem vários fatores que influenciam nisso também, como a personalidade, como o lugar onde você está agora, a capacidade que você tem de realizar investimentos para fazer uma empresa. Então, é uma outra conversa já também. Mas é isso, pessoal. Eu gostaria de ressaltar que não existe, então, uma garantia, nunca vai existir, isso em qualquer faculdade. Existem faculdades que as pessoas têm a ideia de que, nossa, isso vai me dar dinheiro, isso vai me dar uma remuneração, e nem sempre isso acontece. A gente vê isso na parte de informática, por exemplo, também, que há muitos anos se fala que a informática é o futuro e tudo mais, que se você tivesse um curso técnico de informática, soubesse mexer, isso já possibilitaria ter uma remuneração excelente. Não é assim, o mercado é muito dinâmico, acontecem muitos fatores. E, bem, para terminar, gostaria de falar para vocês uma metáfora que a gente tinha também, e a gente escuta isso de vez em quando ainda, a questão do plantio. Você imagina por alguns instantes dessa forma. Imagina que você tem uma terra, pode ser até uma terra na sua casa, um quintal,
e você vai plantar ali uma plantinha, certo? Você tem a semente e você vai plantar. Se você olha e fala, não está muito propício para plantar agora, então não vou plantar, acho que não vai dar certo, e aí você vai e não planta. O que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Você não vai ter a árvore ou a planta, a flor que você gostaria de ter ali, certo? Você não plantou a semente. Mas se você joga a semente lá, a probabilidade de nascer e frutificar e crescer existe, certo? Vai existir. É possível que essa semente se transforme naquela flor, naquela árvore que você quer. Pode ser que não. Pode ser que não dê certo e realmente também não aconteça. Mas a probabilidade aumenta. E é mais ou menos parecido com o que eu acabei de falar para vocês. Se você tem um interesse de fazer um curso técnico, tecnólogo, superior, um mestrado, um doutorado, fazer um curso com alguém que você admira, que tem um conhecimento brilhante numa área, que não exige uma graduação formal, faça, se você tem esse interesse, porque você vai ter mais probabilidade daquilo frutificar, daquilo dar bons frutos. Se você não fizer, daqui a 10, 15, 20 anos, você deixou passar uma oportunidade, assim como você pode deixar passar a oportunidade de plantar uma árvore, uma flor, tá bom? É isso. Se você não plantar, você não vai ter nenhuma colheita, você não vai conseguir ter nada ali, né, nem para admirar. Agora, se você tenta, pelo menos você tentou. Pode dar errado? Claro, pode dar errado. Muitas coisas não dependem apenas de nós. Mas você pelo menos tentou e você vai ter mais chances reais de que aquilo aconteça e você tenha o que você espera, o que você almeja. E vai ter mais oportunidades também futuras de concorrer para vagas, concorrer para trabalhos e trabalhar no que você tem interesse. É isso, pessoal. Espero que eu tenha resolvido um pouco a dúvida de vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre cursos ou, enfim, alguma dúvida específica ou se alguma coisa não ficou clara nesse vídeo, vocês podem comentar aqui mesmo no YouTube, tá bem? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.